Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências, você que é aluno do 9º ano. E aí a gente está aqui trabalhando o quê? Química, né? Que é uma ciência muito bacana, muito interessante. Na aula anterior nós falamos sobre propriedades gerais, né? Nós conhecemos que existem propriedades que são comuns à matéria, ou seja, a todas as substâncias. Mas eu também falei para vocês que nós temos propriedades que são específicas, que são direcionadas às substâncias puras e cada uma apresenta a sua propriedade, a sua característica. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas propriedades específicas. Vamos lá? Bom, como propriedades específicas, já está dizendo que é aquelas que são específicas para cada matéria, que podem ser usadas para identificar a substância ou composto que está sendo analisado. Então aqui a gente está falando que as propriedades específicas da matéria, no estudo da nossa ciência química, ela é muito importante. Conhecendo as propriedades específicas, a gente consegue diferenciar ou identificar uma substância ou um composto, digamos assim, que possa estar ali sem você ter a certeza de qual substância é, de qual composto é, se é uma substância nociva, se não é. A partir das características dela, a gente consegue identificar, ou seja, a gente consegue fazer uma diferenciação. E isso é muito bom e muito importante. Outro detalhe muito interessante também sobre o conhecimento de algumas propriedades específicas é quando a gente tem misturas de algumas substâncias. Professora, a gente ainda não falou sobre misturas, vai devagar. Calma, a gente vai falar sim. Só que é interessante a gente já ter lá na frente essa noção. Quando nós temos substâncias unidas, misturadas em um mesmo recipiente, e a gente conhece pelo menos uma delas, ou conhece as duas, quando a gente precisa fazer a separação delas, conhecendo as propriedades específicas, fica muito mais fácil. Um exemplo. Digamos que em um laboratório exista lá uma mistura de água e sal. E lógico que dessa forma não seria feito no laboratório, né? Seria bem mais simples. Mas aí eu preciso fazer a separação dessas duas substâncias. Eu preciso obter a água e o sal separadamente. Conhecendo o ponto de ebulição dessas duas substâncias, a gente pode fazer essa separação através da destilação daquela mistura. Por quê? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Do sal que está dissolvido naquela água é muito mais elevado, então eu precisaria de uma temperatura muito maior para fazer com que aquele sal evaporasse. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa substância, essa mistura dessas substâncias, aquecer e fazer a evaporação de toda a água que tem lá. Isso somente conhecendo a propriedade específica ponto de ebulição. Sabendo que a água vai evaporar antes do sal, você aquece, a água toda evapora e você tem ali o sal todinho no fundo do recipiente. É isso que acontece nesses desertos de sais, né? Que são áreas que eram cobertas por água do mar, né? Dos oceanos, água salgada, e com a evaporação da água resta todo o sal ali, que aí é extraído para fins industriais, de consumo e tudo mais, através do conhecimento dessa propriedade. Então vamos lá para a gente aprender um pouco mais sobre essas propriedades específicas. Podemos dizer, então, que propriedades específicas da matéria é um conjunto de propriedades exclusivas e particulares de cada material puro, podendo ser usado assim para identificá-los. Quando a gente fala puro, pessoal, é porque quando a gente tem, por exemplo, aquela mistura de água e sal, a água, a gente sabe que é 100 graus Celsius, mas por ter sal ali dentro, a temperatura de ebulição dela vai ser um pouco mais elevada, né? A gente vai demorar um pouquinho mais para conseguir
com que aquela água evapore por causa da presença do soluto. Mas isso não quer dizer que não possa ser feita a separação pela diferença de temperatura de ebulição. As propriedades específicas nos permitem distinguir uma substância de outra. Dentre essas propriedades, nós podemos citar as propriedades físicas, que a gente já conhece, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade. A densidade a gente vai trabalhar separadamente ali, uma aula bonitinha só para ela. Outra propriedades que nós temos são as organolépticas, que são propriedades, percebidas pelos nossos sentidos, tá? Essas propriedades, elas são muito importantes e são muito utilizadas no nosso dia a dia, a gente nem nota. Elas são odor, sabor, cor, brilho, entre outras. E nós temos as propriedades químicas, que são as reações químicas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as propriedades organolépticas. Chamamos de organolépticas as propriedades que podem ser facilmente percebidas pelos nossos sentidos, que é o olfato, visão, paladar e tato. Dentre essas propriedades, nós temos a cor, brilho, transparência, textura, odor e sabor. Brilho veio 2 vezes, que ele quer brilhar muito, né? Então, aí, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem que conhecer os sentidos e como eles funcionam para entender como que essas propriedades agem. Os sentidos do corpo humano. O corpo humano ele é composto por 5 sentidos, tá? A visão, o olfato, o paladar e a audição e o tato. Eles fazem parte do nosso sistema sensorial e eles são responsáveis por enviar informações obtidas para o nosso sistema nervoso central, que por sua vez analisa e processa as informações recebidas. E isso aqui, gente, nos serve como, digamos assim, um modo de sobreviver, né? A gente consegue identificar perigo, alimento, veneno, situações perigosas que podem colocar a nossa vida em risco pelos nossos sentidos, tá? E isso é uma coisa assim que foi evoluindo junto com a gente. Mas a gente está falando de propriedades que são percebidas pelos nossos sentidos. Mas será que essas propriedades elas são 100% seguras? Será que eu posso confiar 100% na minha visão, no meu olfato, paladar, no tato e na audição? Quando se trata de química, não é tão confiável assim. Assim como também não é recomendável que a gente saia cheirando, tocando ou experimentando qualquer substância por aí, né, gente? É perigoso, não façam isso. Mas no dia a dia, a gente consegue identificar algumas substâncias somente com esses nossos sentidos. Como, por exemplo, se você tem 2 copos numa mesa, um com água e outro com álcool, visualmente, a visão ela nos trai nesse ponto, porque a água e o álcool, eles vão ser iguais. O que nós vamos usar para diferenciar uma substância da outra? O olfato, tá, gente? Por favor, o paladar não, o olfato. O álcool, ele tem um cheiro característico, né? Que quanto mais partículas de água, de álcool evaporando nós temos, mais forte aquele cheiro fica, né? Porque vai ter mais moléculas de álcool em suspensão e elas podem ser sentidas pelas células do nariz. Já a água não tem cheiro, né? E aí você consegue fazer a diferença de uma substância para outra. Aí a importância. Porém, existem situações que essas propriedades elas não são 100% seguras. Então vamos lá para a gente conhecer essas situações? Porque aí vem aqui, podemos sempre confiar nas propriedades organolépticas? Bom, algumas substâncias têm propriedades organolépticas muito características
e desde que tenhamos uma prévia noção do que se trata, podemos classificá-la com certeza. Vamos imaginar que você é um químico e que lhe entregam dois frascos, com os seguintes sais: cloreto de potássio e cloreto de sódio. Os dois estão em pó. Os dois são brancos, não tem cheiro. Como que você sabe que não, no caso, como que você vai saber qual dos dois ali é o cloreto de potássio e o cloreto de sódio? Você não sabe se pode lhe fazer mal ou como é que você vai lá poder provar? Não tem como provar. Você vai ter lá o cloreto de potássio e o cloreto de sódio. Um é nocivo, o outro não. Mas eles são pó, os dois são brancos e não tem cheiro. E aí você tem esses dois entregues para você, você não pode provar e também não sabe se vai fazer mal. Neste caso, a gente não vai poder utilizar as propriedades organolépticas para fazer a identificação dos dois, fazer a diferenciação. Aí a gente vai levar em consideração outras propriedades específicas da matéria para fazer essa diferenciação de um pelo outro, ok? Então aqui, como é que essas propriedades funcionam? Bom, a gente viu algumas delas, né? Cor, brilho, transparência, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma. A cor é uma propriedade organoléptica percebida pela visão, ditada pelos comprimentos de ondas de espectro eletromagnético. Os olhos são os órgãos receptores, são sensíveis à radiação eletromagnética, dentro de uma faixa específica denominada espectro visível. Então, de acordo com o comprimento de onda de cada cor, porque cada cor tem o seu, os nossos olhos, eles vão receptar esse comprimento de onda, né, essa radiação eletromagnética, e fazer a identificação de uma cor para outra. Algumas pessoas não conseguem fazer a leitura, digamos assim, não conseguem captar alguns comprimentos de onda, e aí acaba que eles não identificam algumas cores. Então, aí nós temos também situações de daltonismo, né? Lembrando que o daltonismo ele tem alguns níveis. Então, tem gente que não enxerga vermelho, não enxerga azul, outras pessoas não enxergam nada além de preto e branco. Bom, aqui ó, nós temos o exemplo da cor vermelha. O comprimento de onda dela vai de 625 a 740 nanômetros. Então, quando a gente recebe uma radiação eletromagnética que esteja nesse comprimento de onda aqui, os nossos olhos recebem essa radiação e transmite a informação para o nosso sistema nervoso central, que vai identificar que se trata da cor vermelha. O mesmo ocorre em todas as outras cores, de acordo com o seu comprimento de onda. O brilho. Bom, quando uma substância é capaz de refletir a luz, disse que ela possui brilho. Então, ela vai refletir a luz do ambiente e aí ela vai ter brilho. Muito cuidado, galerinha, nessa situação do brilho. Por quê? Algumas substâncias que brilham no escuro, nem todas elas são, digamos, benéficas, são ali substâncias de boa. Porque o que acontece? Nós sabemos que algumas substâncias, elas têm a capacidade de absorver a energia da luz e durante um certo tempo no escuro ela vai brilhar, ela vai refletir essa luz. Porém, substâncias que brilham no escuro, mesmo sem ter recebido luz, significa que elas são radioativas. Elas podem ser isótopos que estão emitindo radiação, como ocorreu naquele acidente em Goiânia, lá em Goiás, com o Césio 137, onde as pessoas achavam bonito brilhar no escuro, mas se tratava de um isótopo radioativo. Então, o brilho, para a gente, nessa situação aqui de propriedade organoléptica, nós estamos falando do brilho de substâncias que têm capacidade de refletir a luz ambiente. E aí você vai ter, como por exemplo, o ouro.
O ouro, ele tem um brilho, mas ele vai brilhar mediante a ser acertado por um feixe de luz, tá bom? Então vamos lá, continuando. Essa propriedade organoléptica também é percebida, pela visão e representa uma das 3 dimensões da cor. Os metais, em geral, são materiais de alto brilho, uma de suas características mais importantes. Existe, por outro lado, materiais com baixo brilho, como é o caso da madeira, né? Os metais são materiais de alto brilho, uma de suas características importantes. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Olha só, uma pepita de ouro aqui, uma barra de ouro muito bonita, que não tem na minha conta. E nós temos aqui, ó, o diamante, uma pedrinha e um cristal, que também tem essa capacidade de refletir. E além disso, ele tem uma outra propriedade de uma certa maneira, que é a transparência. Vamos lá conhecer a transparência? Quando a gente fala de brilho, temos que ter em mente a questão da transparência, que é uma propriedade organoléptica. E se trata de quando um feixe de luz é direcionado na superfície da matéria e ele consegue ultrapassar essa superfície. Então dizemos que este material, ele é o quê? Transparente. Porém, se a luz bate na superfície e é refletida, o material não é transparente. Olha só essa representação aqui de como ocorre. Aqui nós temos um material que ele é transparente. Então a luz, ela vai fazer o quê? Ela vai transpassar aquela superfície. No material que é fosco, a luz vai ficar como se ela estivesse bloqueada. Ela não passa, o material é fosco, ela não vai passar. No material que brilha, olha aqui, olha a diferença. Aqui no transparente a luz vai e passa. No fosco é como se ela morresse ali. Ali a luz bateu e ficou. Ela nem passou e nem volta. Já no material que brilha lá, como a gente falou, no brilho, a luz ela bate na superfície da minha substância e ela é refletida. Por isso que a gente vê o brilho. Nada mais é do que a luz voltando para a gente, no caso, para a nossa visão. E o fosco é como se a luz deslizasse em cima da superfície e ela nem é refletida nem é absorvida. Então, nós temos aqui as 3 diferenças. Mas a propriedade de transparência é essa daqui, ó. Essa daqui. Aqui, a luz ela consegue transpassar a superfície. E o odor? Popularmente conhecido como cheiro, o odor é definido como tudo aquilo que pode ser definido pelas células olfativas. Substâncias que despertam a percepção do olfato recebem o nome de odorantes, enquanto aquelas que não o fazem são denominadas inodoras. A percepção do odor se faz uma importante função biológica, uma vez que é por meio dessa propriedade que a maioria das espécies animais, especialmente os carnívoros, consegue identificar a presença da fêmea, presas e predadores. Então aqui, como eu falei naquela hora da diferença lá de identificar a substância água e a substância álcool, o odor se aplica, mas como eu já disse, por favor, não saiam cheirando, colocando o nariz de vocês em qualquer substância por aí se você não souber o que é, tá? Nós temos muita coisa que pode ser nociva pra gente. E o sabor? O sabor é o produto da combinação das sensações de gosto e aroma que são percebidos pelo paladar. A identificação do sabor ocorre graças às células gustativas presentes aonde? Na nossa língua. Nós temos células sensíveis na língua que são capazes de reconhecer o doce, o amargo, o azedo e o salgado. Existem substâncias desprovidas do sabor, como por exemplo a nossa água pura. Então aqui, ó, nós temos as regiões. Na ponta da língua a gente sente o doce. Nessa região aqui, ó, o azedo. Eu acho que vocês já passaram por essa sensação, né, pessoal?
Quando você bota uma coisa azeda, parece que as tuas bochechas começam a contrair. Pois é, porque nessa região lateral da nossa língua, nós temos as células que são sensíveis a esse sabor. O salgado nessa região aqui, o amargo lá no final da língua e o umami na língua toda. Textura, calma que está acabando, é a propriedade que é percebida pelo tato. A textura representa o aspecto da superfície que pode ser lisa, rugosa, áspera, macia, ondulada. Em escadas, por exemplo, existem fitas que chamamos de antiderrapantes. A superfície, elas ficam lá colocadas nas pontinhas das escadas e ela vai fazer com que aquela superfície ela fique áspera e causa atrito, ou seja, ela oferece resistência ao deslizamento do sapato, impedindo que a pessoa escorregue e se machuque. A dureza. A dureza ela é a resistência de um material à deformação, é o quanto ele resiste a não ser deformado pela aplicação de uma força. Ou seja, ela é a capacidade que a matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha um vidro, né, de uma janela, ou seja, a pedra ela é mais dura que o vidro. Ou um outro exemplo é o diamante. O diamante, a dureza dele é tão elevada que para você lapidar um diamante, normalmente você usa um outro, você não consegue riscar um diamante com uma faca ou com uma pedra, porque ele tem um alto nível de dureza. Materiais sólidos, normalmente, eles vão ter 3 respostas à aplicação de força, né, dependendo da intensidade do material. Então, nós temos a elasticidade, que a gente já viu, que é a capacidade de mudar temporariamente o formato e depois retornar. Nós temos a maleabilidade, que é a capacidade de permanecer permanentemente, de mudar de forma, mas continuar a ser um pedaço só, né, uma coisa maleável. O limite da maleabilidade é o resultado das escalas de dureza que iremos depois trabalhar. Ruptura é a divisão entre 2 ou mais pedaços após a aplicação da força. Então, são essas as 3 respostas que os materiais sólidos têm em relação à dureza. E para finalizar nossa aula, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso material. E lembrando, tem atividade, tem o seu professor, o seu colega, a internet, se você tiver acesso, e você pode fazer mais pesquisas sobre esse conteúdo. E a gente se encontra na nossa próxima aula.